atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei. Nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Agora 9 da manhã, 14 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 14 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta sexta-feira, 20 de junho de 2025, edição de número 2142 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras, que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo, ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta sexta-feira, sexta geralmente é um dia mais light, né, que a gente fala mais de cultura, de entretenimento, de arte, mas a gente vai juntar um pouquinho com o futebol, com a história, com a programação do Santos Film Fest, que começa na próxima terça-feira. E um dos filmes que vai ser exibido nesta edição conta a história de um personagem que é histórico, né, na vida do Santos Futebol Clube. Tem muitos casos e causos e histórias para contar. Eu faço questão de apresentá-lo em primeiro lugar, que é o Lalá, ex-goleiro do Santos Futebol Clube, está com a gente aqui no Santos FM. Lalá, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Eu quero enviar pela Rádio Santos um abraço a todos os ouvintes. Estamos aqui para contar muitas histórias escritas pelo meu filho Gabriel, principalmente, e produzida
Ninguém é campeão sozinho. É a história da minha vida. É isso aí. Aliás, antes de começar aqui o Entre Linhas, estávamos conversando, né, sobre esses confrontos que estamos vendo agora no Mundial de Clubes brasileiros contra europeus, essa vitória inimaginável para muitos do Botafogo ontem sobre o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. E está aqui um que tem histórias para contar de confrontos daquele histórico Santos dos anos 50, 60 contra grandes times da Europa e com vitórias, que a despeito de hoje em dia ter uma geração que quer apagar essa história, né? Tipo, só valem jogos oficiais e tal. Mas na época não tinha tantos jogos oficiais assim, né? E os europeus não queriam perder para o Santos, não, e nem para a seleção brasileira. O Lalá vai dizer aqui se eles entravam para jogar amistoso contra o Santos naquela época. E como já foi aqui pré-apresentado, está com a gente o Gabriel Pierin, que já esteve conosco aqui no Entre Linhas para falar dos livros que ele lançou sobre a vida do Andor Stern. E ele é filho do Lalá e está nessa produção também do filme que vai ser exibido no Santos Film Fest, mas tem uma exibição também esse fim de semana em São Paulo. Vai contar um pouquinho disso para a gente. Gabriel, obrigado pela presença novamente por aqui. Bom dia. Bom dia, Alex. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez aqui com os ouvintes da Rádio Santos, do programa Entre Linhas. Aliás, parabéns por essa trajetória, né? Passando aí dos 2.100 programas, é muita história para contar, né? E a gente está aqui hoje para fazer parte aí de mais um programa. Espero que todo mundo acompanhe a gente e que acompanhe também lá no cinema, né? A gente vai estar em São Paulo agora no dia 22 e no Santos Film Festival no dia 28, sábado que vem, às 21 horas. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai contar mais dessa programação, né? Vai reforçar essa programação e os dois vão explicar como é que esse filme foi produzido, essa obra audiovisual, que é uma peça obrigatória, especialmente para o torcedor do Santos, para o amante do futebol, né, do esporte em geral. Aliás, o Gabriel falou do Entre Linhas, eu vou completar no dia 5 de julho, 8 anos apresentando o programa, que começou com o nosso amigo Rafael Mota. O Entre Linhas está caminhando aí em novembro para os 9 anos de atividades, né? Então, estamos aqui retratando a história da Baixada Santista, pegamos uma pandemia, mudanças de governo e tal. É um programa, acho que é o mais longevo do Rádio Santista, né? Com quase 10 anos no ar, e eu há 8 anos. Acho que eu sou o cara que está mais tempo à frente de um programa de rádio aqui. Posso estar enganado, mas acho que sou, né, na Baixada Santista. E por isso eu sempre devo os meus agradecimentos à direção da emissora, que acredita, que aposta aqui no Entre Linhas, que sempre a rádio abre espaço para outras programações, como agora temos o pessoal do Jornal da Orla mais cedo aqui, mas o Entre Linhas segue firme e forte com o seu conteúdo, que tem uma característica, né? Um programa mais de entrevista, menos hard news, para a gente poder bater papo, aprofundar aqui com os nossos convidados, tá certo? Antes de falar com o Lalá e com o Gabriel, deixa eu só prestar serviço para você que está saindo de casa, você que não emendou o feriado, teve gente que não emendou o feriado, né? O Santista já veio ontem no feriado, né? Então, este ponto de lentidão relacionado aqui, portanto, aos caminhões que seguem em direção aqui ao Porto de Santos, tá certo? Vamos à previsão do tempo, 9h20, imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos. Esse fim de semana deve ficar um pouquinho, já está uma nebulosidade meio estranha por aqui, né? Mas está sol. Temos 21 graus neste momento, a mínima prevista para hoje é exatamente de 21, máxima de 27, deve dar uma esquentada. Agora só que o meu aplicativo ficou meio louco, né? Ele está dizendo que está chovendo agora aqui, não está chovendo coisa nenhuma, está sol. 30% de chance de chuva ao longo do dia. Até porque, por favor, eu nem trouxe guarda-chuva hoje, né? Chuva deve vir na segunda-feira, o fim de semana deve ser com o tempo um pouco mais nebuloso, a temperatura deve cair um pouquinho. Aliás, é uma loucura, né? 27 hoje, aí cai para 23 no sábado, no domingo, aí sobe de novo para 28 na segunda-feira. Haja saúde, né? E o inverno começa hoje, aliás. Estamos nesta sexta-feira, 20 de junho, com o inverno começando aqui no hemisfério sul, tá certo? Muito bem. Vamos dividir a tela aqui para começar o nosso bate-papo. Vou falar do factual antes de falar do filme, que a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é um factual, né? Quase uma notícia de última hora. Não foi da última hora, porque foi ontem à noite. Mas, Lalá, fazia 13 anos que um brasileiro não ganhava de um europeu numa competição mundial, né? O que no teu tempo era comum, porque vocês davam paulada nos europeus o tempo todo, no bom sentido, né? Desde o Corinthians contra o Chelsea, ninguém ganhava de um europeu em mundiais, né? O Botafogo ganhou ontem. Isso é um bom sinal para o futebol brasileiro, né? Eu acho que sim. E
antigamente, na década de 50, né, acontecia que o Santos já havia conquistado as Américas e fez a primeira excursão na Europa, jogando com os maiores times da Europa. Fomos como um time desconhecido e voltamos como o melhor time do mundo. Isso aconteceu na década de 50, onde teve vitórias maravilhosas contra um time do Barcelona. Vencemos com grandes ataques do Barcelona, com Koch, Sibor, Evaristo. Então, todos os times da Europa tinham... Ele não ganhou de pouco, não, né? Não, 5-1. Só 5-1, só isso. Era o normal. Mas o que eu guardo com muita alegria e satisfação, vendo o Botafogo ontem, foi de arrepiar. Foi uma grande vitória. E, frente ao Botafogo, teve a Copa Teresa Herrera. Foi disputada em La Coruña, na Espanha. O Botafogo, com um dos maiores ataques do mundo, era o Santos e Botafogo. O Botafogo com Garrincha, Didi, Quarantinha, Paulinho, Zagallo, e atrás Nilton Santos. Tinha 4 da seleção do mundo, que tinha sido em 58, e isso foi 6 meses depois. Defrontava-se Santos com 3 da seleção do Brasil, que é o Zito, Pelé e Pepe. Então foi um jogo entre seleções que tinha sido campeão do mundo. Foi a seleção do Brasil contra a seleção do Brasil. Santos e Botafogo se enfrentaram na Espanha. 4 do Botafogo e 3 do Santos. E uma das maiores Copas, mais cobiçada na Europa, que é a Copa Teresa Herrera. E nós vencemos o Botafogo de 4-1. Foi um belo jogo, onde o público nunca viu coisa igual. Assistiram... eu me arrepio quando falo, porque um estádio com mais de 40 mil pessoas e todos de lenço branco aplaudindo. Às vezes bater palmas, eles aplaudiam mexendo o lenço branco. Então arrepiava, porque via o estádio todo repleto em branco. E o Santos jogando de branco, então fazia uma maravilha naquele momento. Então teve grandes vitórias. Mas para conseguir isso aí, eu acho que tinha um belo treinador, comandado por grandes homens, como Atié, Jorge Cury, Modaça Roma. E o Santos não era um time de futebol, era uma família. Então jogava-se por amor. Às vezes dormia no aeroporto, que não dava de sair para o hotel e voltar para viajar. Então dormia no hotel, fazia 4 partidas por semana, às vezes, viajando de um país a outro. E os caras reclamam hoje que eles jogam muito, né? Reclamam que andam de ônibus, né? Que não andam de avião. Aliás, o Lalá citou, né, os dirigentes, e eu vou lembrar do Lula também, né, que é uma figura injustiçada. Aliás, eu comentei com o Gabriel que eu terminei os livros dele esses dias, né, alguns meses atrás, e terminei também o livro do Lula, né, que é do Fernando. Eu li o livro todo, né, e tá lá até um pouco de mágoa da família, a falta de reconhecimento que da imprensa brasileira, porque não teve um técnico que venceu tanto e num período tão importante da nossa história e que tenha tão pouco reconhecimento da mídia. Agora, Gabriel, você cresceu ouvindo essas histórias, né? Você vai me dizer que você virou historiador por causa disso ou também por isso? Olha, acho que também por isso, né? Porque a gente tem a matéria-prima em casa, né? Eu brinco sempre que antes de me tornar fã, né, dos meus grandes ídolos, Zito, Pepe, Pelé, Dorval, Odair e tantos outros que passaram, eu reconhecia eles, quando pequeno, como tios. Então, antes de eu reconhecê-los como... Exatamente, reconhecê-los como ídolos, eu reconhecia eles como tios. Então, essas histórias fizeram parte, né, da minha infância, da infância dos meus irmãos. Então, acho que eu não consigo dissociar, né, uma coisa da outra. Eu, literalmente, como diz o hino, eu nasci santista, não tive a possibilidade de escolher qual time que eu iria torcer. Eu simplesmente já nasci no seio dessa família de santistas e sigo agora hoje contando essas histórias, né? Então, complementando o que meu pai falou, foram 22 partidas em 44 dias. E como o dinheiro é escasso naquela época, eles preferiam economizar, né, o dinheiro da estadia e distribuía para os jogadores, e eles
iam de um lugar para o outro de trem ou de avião, e já prontos para jogar. E não eram prontos para entrar em campo, né, e cumprir tabela, mas prontos para jogar e dar espetáculo. Então são partidas memoráveis, né? O Santos sai dessa excursão, como meu pai falou, como um time, como o maior time do mundo, né? O Santos só seria campeão do mundo em 62, depois de 63, mas em 59, já com aquele elenco, né, que meu pai citou, Pelé, Zito e Pepe, campeões do mundo pelo Brasil, mas o Santos Futebol Clube sai-se aí como maior equipe do mundo nessa excursão. Você sabe que eu tenho até uma teoria da conspiração, eu não sou muito favorável a teorias da conspiração, mas eu tenho uma. Do mesmo jeito que o Lalá citou aqui que o Real Madrid fez um jogo e ganhou do Santos e depois não quis jogar mais, né? Não quis jogar mais. Como a Inter de Milão perdeu aquela Recopa de 68 e abriu mão de jogar a segunda partida, porque achou que não ia dar mesmo, como o Benfica vendeu ingressos para o terceiro jogo antes de ter o segundo jogo lá no Estádio da Luz, sempre houve um menosprezo, assim, né? Como, aliás, a gente tem visto até de nós brasileiros em relação aos times da África, da Ásia, que estão jogando esse Mundial de Clubes. Isso é natural do ser humano, não é uma questão de nacionalidade, não. Acho que a gente, quando tem uma condição melhor, sempre acha que tem alguém que é pior e aí você é muito mais surpreendido. Mas até a criação dessa Nations League agora, parece que é para que os europeus joguem entre eles e tenha menos espaço no calendário para jogar contra brasileiros e argentinos, ou colombianos, ou chilenos. Eles não têm data quase para jogar. O Brasil, para pegar um amistoso aí com a Inglaterra, é mais difícil. E esse negócio do Mundial de Clubes, e tá dando tá legal. Eu tô achando super divertido, né? Desde a musiquinha que pegaram lá, que é uma música que os ingleses cantam muito, é uma música dance que transformaram em grito de guerra lá. E os jogos em si, apesar do público, apesar da história da chuva e para o jogo e tal, eu tô achando divertido. Dá uma pontinha de tristeza, o Santos não tá lá. Mas assim, já o presidente da La Liga disse que assim, vou trabalhar para não ter mais. Porque, nosso fim de temporada, a cada 4 anos. A cada 4 anos os caras não vão para a Olimpíada, não vão para a Copa do Mundo, não ganham muito, não tem um processo de recuperação todo diferente. Eu acho que no fundo, o que eles temiam era isso que está acontecendo agora. Porque uma coisa é o Botafogo no ano passado chegar arrebentado na final do Mundial de Clubes e não chegar na final. Outra coisa são eles chegarem nessa condição física agora para disputar essa Copa do Mundo. Então você imagina se a magia em torno da Liga dos Campeões, né? O Paris Saint-Germain enfiou 5 na Inter de Milão, aí perto do Botafogo. E aí, como é que fica esse modelo de negócio, essa imagem que os caras são imbatíveis e o Real Madrid sua sangue, daí o Marcos Leonardo quase faz gol lá, sofre pênalti, quase faz gol no Real Madrid. Como assim? Mas eles jogaram com reserva e tal. Então, cada um, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem time que ganhar essa Copa do Mundo é um grande negócio. Para a Juventus, por exemplo, que entrou empenhada, para o próprio City, que não ganhou nada essa temporada. Então, eu não sei não, viu, Gabriel? Eu acho que esse intercâmbio, talvez, ainda mais que nós temos treinadores hoje aqui, alguns europeus e tal, o técnico do Botafogo foi muito inteligente ontem, para não perder o jogo e surpreender como conseguiu. Então, não sei não se isso que aconteceu lá no tempo do Lalá, não vamos jogar mais de novo com esses caras não, porque é capaz deles darem o troco na gente. E vamos tentar continuar aqui o nosso clube do Bolinha. Não sei se eu estou exagerando na teoria da conspiração. Não está exagerando, eu concordo com você. Eu acho que eles não querem colocar em risco essa hegemonia, né, que eles conquistaram, né, como grandes equipes e que dão espetáculo, como o Santos, né, de antigamente. Mas eu vejo com bons olhos, né, a formação, né, desse campeonato, porque é uma oportunidade que a gente tem desse enfrentamento, né, entre equipes que são vitoriosas aqui no Hemisfério Sul, né, aqui na América principalmente, mas também equipes da África e de outros continentes, enfrentando essas grandes e tão temíveis equipes, e agora a gente vendo que algumas delas jogam de igual para igual e até na superioridade. Claro, né, dentro da estratégia, como você colocou, o técnico do Botafogo ali, né, conseguiu resistir, né, a pressão, né, que estava sendo exercida, e é o mérito, né, a maneira que a gente tem, né, como enfrentar, e abre aí uma oportunidade para que na próxima Copa do Mundo entre os clubes, né, a gente possa estar presente ali também e numa outra situação. E você sabe que o Lalá sabe disso, os europeus aprenderam muito, né, com os sul-americanos e com os africanos. Hoje uma seleção da Alemanha, uma seleção alemã, que o Gabriel que estudou essa questão da Segunda Guerra e tal, ter um negro na seleção da Alemanha como ter o Rudiger e outros, era impensável no tempo que o Lalá jogava.
Verdade. Você ter a seleção francesa com um monte de descendentes de africanos também não acontecia. Lá em 82 tinha o Tigana, é verdade, mas você não tinha tantos assim. Então, do mesmo jeito que houve um intercâmbio, eles aprenderam isso, importando jogadores, aqui os outros países vão entender a parte tática e tal, de movimentação. Acho que essa competitividade há de ser maior. Agora, Lala, quando você jogava com esses times aí, os caras eles provocavam, eles falavam dentro do campo vocês brasileiros e tal, vocês não jogam nada, vocês são terceiro mundo. Os caras pegavam no pé, tentavam desestabilizar vocês na provocação, assim. Geralmente falam muito do argentino, né, que provocava, mas os europeus provocavam também? Não muito, mas nas embaixadas achavam que aqui você não podia sair na rua, que as cobras te mordiam, ou algo mais. Mas tem umas histórias muito lindas. Você citou no Internacional de Milan, e me veio uma das grandes atuações do Santos, foi contra o Internacional de Milan, em Valência, a Copa Naranjo. Houve uma história interessante. Nesse dia eu estava no refeitório com o Pelé na mesa, e eu tinha o jornal, e estavam querendo equiparar o Pelé com o Angelillo, era um centroavante argentino que jogava no Internacional, e iam fazer a comparação de um com o outro para ver quem era o melhor jogador. O Pelé diz, então deixa para amanhã a gente vai ver, depois do jogo, o que vai acontecer. O Santos ganhou de 7-1 só. Fez 7-1 e o Pelé não fez muito, não. Fez 4 gols só fez 4. Digo, para aí que já tá bom 7. Então fez os 4 gols. No dia seguinte saiu no jornal. A diferença entre Pelé e Angelillo é como de Valência a São Paulo. Não era muita diferença. E sempre foi isso, né, Gabriel? A comparação com o Pelé. Sempre tinha um novo cara para ser comparado. Aliás, até hoje, né? Até hoje os caras... E tem um vídeo... Correto. Não sei se vocês já viram um vídeo que alguém teve, assim, uma sacada sensacional de editar um vídeo com jogadas do Ronaldinho Gaúcho, do Zidane e tal. Eles falam assim, o Pelé fez antes. As mesmas jogadas. As mesmas... Só que, claro... assim, com um pouquinho de velocidade diferente, mas o movimento corporal, que vários grandes jogadores aí dos tempos atuais fizeram, o Pelé já tinha feito ele antes, né? E é interessante, Alex, porque hoje você tem um referencial, né? Aliás, você tem até tutorial de como fazer um determinado drible, uma jogada, você tem as diversas câmeras que pegam o jogador e quem está aprendendo consegue desenvolver jogadas. O Pelé, ele inovou, né? Ele foi à frente do tempo justamente porque ele que inventou essas jogadas. Ele não se inspirou em ninguém para poder fazer aquilo. Então é isso que torna, né, o futebol dele mais impressionante. E tem uma frase dele também interessante, quando provocado, né? Olha, o que você acha dessa comparação com Maradona, né? Ele falou, olha, já me confrontaram com o Angelino, já me confrontaram com Puskás, com tantos outros. Ele falou, primeiro vocês decidem quem deles é melhor. E aí depois que vocês decidirem quem é melhor, vocês fazem a comparação. Então é algo que o Pelé vai enfrentar para sempre, né? Agora, Lala, quem era goleiro melhor? Você ou Pelé? Ele pegava no gol de vez em quando, né? Teve uma passagem interessantíssima, um jogo contra o Comercial, e eu levei uma pancada na cabeça, tive princípio de comoção cerebral. E eu levei a pancada e continuei jogando. E tinha um jornalista, Diego Perón de Castro, muito conhecido aqui, hoje falecido, e estava do lado lá, e o ataque vinha, eu saía lá na altura do pênalti, e o ataque estava vindo para cá, e eu de costa voltava para o gol, como não tivesse acontecendo nada. Aí o Perón falou para mim, disse, lá, acho que você não está muito bem. Eu digo, quanto está o jogo? Eu disse, não sabia nem onde eu estava. Aí eu disse, você está mal, senta aí. Aí eu me segurei na trave e caí. E o Pelé me substituiu. Olha, graças ao Pelé jogar de meia esquerda, jogar no ataque, ser um atacante, porque você não ia jogar nunca. Jamais eu seria goleiro do Santos, porque ele era um anormal jogando. Ele jogava em qualquer posição. Jogava de central, no 2 toques que nós fazíamos, uma brincadeira antes de jogos, assim, para não era muito cansativo, o Santos jogava muito.
E então eu jogava de back central, ninguém entrava na área, ele pegava tudo, arrebentava todos os atacantes. E no gol, então, anormal. E ele nunca foi vazado, né? Não, Diga-se de passagem, não foi a única vez que ele jogou. Às vezes nunca E tomou por isso gol. que ele é o atleta do século, né? Mais do que um maior jogador de todos os tempos, ele também é o maior atleta, né? De todos os tempos, né? Agora, até pro Gabriel, posso fazer uma pergunta. Quem era o melhor goleiro? O Lalá, o Pelé ou o Stallone? Porque o Pelé, vocês estão chegando ao cinema agora, o Pelé já fez isso, ele fez um monte de filme, né, brasileiro e tal, mas esse é um clássico, né? Um clássico. Era o Sylvester Stallone, era goleiro, e tem um vídeo também que o Sylvester Stallone fala que ele conheceu o Pelé ali, né, e que ele dá um chute, que ele falou que eu fui tentar defender nas gravações, né, que ele ficou com a mão doendo, ele falou, pô, o cara deu uma bomba e tal, né, e é uma história que também tem a ver com algo que o Gabriel conhece bem, estuda bastante. Eles estão lá num campo de concentração, campo de refugiados, né? Cada um de uma nação. Tem um jogo lá contra os nazistas. O Pelé é retratado como um africano, né? E o Sylvester Stallone é o goleiro daquele time lá, Fuga para a Vitória. Aí no meio da comemoração, não é spoiler, porque o filme não é novo, né? Pelo amor de Deus. Mas quem não viu ainda, é bem legal o filme, né? O Pelé dublado e tal, não por ele mesmo. Mas, enfim, esse aí é um outro clássico. É o cinema, né? O Lalá chegando agora ao cinema, o Pelé era cinematográfico também, em todos os sentidos, né? Muito, né? Você vê que o Pelé, bom, o cara que fez propaganda, que foi político, né? Ministro, né? Pelé realmente tinha multifacetado, né? Estava sempre presente e atuando, né, em várias áreas, e no cinema ele fez boas atuações, músico também, né? Acho que o grande sonho dele, acho que se não fosse jogador, era enveredar para música, né? E nas concentrações ele cantava, né? Ele e o Tite faziam a alegria do pessoal. Era dupla, sempre contente, sempre com o seu violão. A gente passava uma tarde muito gostosa assim com os dois. Hoje os caras botam caixa de som, né? Levam aquelas caixas de som enormes e tal. Antigamente o cara pensava de fazer uma coisa diferente, né? Dar vazão à sua criatividade também através da arte. Vamos para o intervalo rapidinho, às 9h39, porque nós temos que falar do filme, né? Estamos aqui jogando conversa fora, conversando sobre tanta coisa bacana, histórias do futebol, mas vamos falar da produção, o que tem neste filme, né? Que vai ser apresentado no Santos Film Fest e também vai ter outra exibição neste fim de semana. Como é que foi a produção desse filme? Vou contar um pouquinho depois do intervalo. Até já. Santos FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade.
Santos FM. Voltamos, 9h42. Deixa eu tirar aqui a nossa telinha dançante. Pronto. Não, meu amigo, aqui a conversa nos bastidores é outra coisa. É uma programação à parte aqui. Estamos falando do Edinho, que foi um grande goleiro, né? Eu sempre falo isso. O Edinho, para quem não fez base, para quem tinha a estatura que ele tinha, foi um goleiro espetacular, né? Lalá elogiou muito o Edinho, até pro Pelé, não foi isso? Sim, verdade. Até jogou ali, o Cabralzinho, né? Lançou ele. Ele grandes atuações lá no Rio de Janeiro. E até tem uma passagem que eu fiz um elogio muito grande ao Pelé. E aí o Pelé ligou para mim e disse, pô, lá eu quero agradecer você pelo elogio que você deu ao meu filho, não sei o quê. Eu digo, dou a você, né? Porque se comparado a você, você é o maior do mundo. E o Pelé ficou muito contente. O Edinho foi um grande goleiro. Pena que ele não pôde entrar para a história do Santos, né? Porque em 95 todo mundo sabe o que aconteceu. E uma pena porque aquele time podia ter ido para a Libertadores, é que só ia o campeão da Copa do Brasil do Campeonato Brasileiro. O vice não ia, né? Então, uma pena a Libertadores de 96 não ter tido a presença do Santos. Mas vamos falar do filme. Já foi lançado, vai ser lançado agora? Demorou quanto tempo para ser produzido? Quantas horas de entrevista? Você supervisionou toda essa história do teu pai que agora está indo para as telonas, ô Gabriel? Conta um pouquinho. Vamos contar um pouquinho. Foi uma produção, né? Eu fiz parte da produção histórica, né, do filme, auxiliando o nosso diretor, que é o Helder Fraga, diretor premiado, e que eu já conhecia por causa da história do André Stern. A gente já tem um projeto junto em andamento, e quando ele soube da história do meu pai, na mesma hora falou, pô, mas a gente tem que transformar isso daí em filme, né? Você tem tudo aí para fazer, e a ideia, né, eu já vinha escrevendo a história do meu pai, a ideia era a gente ter no formato de um livro, mas hoje o audiovisual, né, fala, né, acho que tem um alcance, né, muito maior, e a partir dali a gente começou a traçar, né, esse projeto, junto também com o roteirista, com o Leonardo Granado, enfim, toda uma equipe, o Tomires Ribeiro também, e adaptamos essa história do meu pai para um roteiro, e aí começamos a fazer as gravações, né, tudo centrado, né, na memória dele, utilizando a Vila Belmiro como um cenário de fundo, né, das experiências, então trazendo a memória através das fotos, tudo aquilo que meu pai vivenciou e está aqui hoje contando. E um projeto aí que durou aproximadamente uns 2 anos, e lançamos, né, fizemos um lançamento, né, um lançamento especial na sala do Conselho Deliberativo do Santos no ano passado, ocasião do aniversário do meu pai de 90 anos. E agora a gente está aí lançando oficialmente no Santos Film Festival, que vai acontecer na semana que vem. E domingo agora, dia 22, para os paulistanos, né, que não tem a oportunidade de descer aqui e prestigiar o festival, a gente vai estar no Cine Biju, 21 horas no dia 28. Quanto tempo tem o filme, Gabriel? O filme tem 1h20. Tá. Não é um curta, mas também não é um longa, é um tempo... Tempo ideal, para um documentário, exatamente. Né? E a gente vai, na medida em que ele vai trazendo essas memórias, né, à tona, e isso é muito interessante, né, esse trabalho que o Helder produziu, de ir puxando na memória do meu pai, né, toda a experiência que ele viveu, e alternando com vídeos da época, com fotos principalmente, com depoimento também daqueles que jogaram com meu pai. Então o Pepe, ele faz uma participação muito especial nesse filme, os dois ficam na sala, literalmente mesmo, né, na sala de estar da casa do seu Pepe, lembrando dessa excursão do Santos em 1959, num bate-bola ali, um provocando o outro e lembrando o outro. Então, o filme é isso, né? Para quem gosta de futebol, quem gosta de história, quem gosta de esporte, quem é apaixonado pelo Santos principalmente, né, poder escutar, né, esses tempos gloriosos do time, dessas pessoas que estão aqui hoje vivas, podendo contar essa história. É emocionante. O final, aliás, é bastante emocionante. Tem os depoimentos, mas assim, vocês conseguiram... É que tem muita coisa que é de domínio público, de imagens, né? As fotos, obviamente, tem o arquivo que o Lalá guardou a vida toda, mas assim, em termos de imagens, o que tem aí no documentário? Pouquíssimo. A gente conseguiu, inclusive, o Wesley Miranda, quem não conhece, um sofista e voltado aí para esse resgate histórico dos audiovisuais. Ele nos ajudou nessa garimpagem, né? Uma verdadeira garimpagem, mas são flashes, são vídeos muito curtos, né? De poucos segundos, né? Que a gente está falando aí de 59, principalmente, porque depois meu pai, em 61, ele sai já, né, do Santos,
exterior, né? Ele vai jogar no México, onde ele é campeão também, no México. E depois ele retorna somente em 1966, né? Então esse tempo onde a gente tem mais imagens, né? Onde a produção realmente deu um grande salto, ele não estava aqui no Brasil. Então a gente conseguiu pegar essas imagens e fazendo também um jogo de cena extraordinário, mostrando, na medida em que meu pai vai resgatando esse passado, né, sua memória, o meu filho fazendo o papel do Lalá criança, e também depois o Lalá jovem, né, com o goleiro que pertenceu aqui às bases do Santos, e depois ele, né? Tudo num jogo de cena. Vocês compararam as fotos assim de infância, é parecido? São parecidos e o meu filho gosta de jogar futebol, então foi um prazer enorme colocar a família também para participar. Meus sobrinhos também, o Henry e o Benjamin, também contracenam ali juntos, em algumas cenas do meu pai ainda menor. Então são vários momentos ali. Como a gente não tem essas imagens da infância dele, a gente tentou reproduzir. Também mostra, né? Meu pai citou aqui antes nos bastidores, falando um pouco da cidade em que ele nasceu, que é a Lapa, uma cidade histórica. Então a gente também vai fazer resgate de imagens. Lapa é no Paraná. Lapa, no Paraná, uma cidadezinha pequena, mas uma cidade histórica, legendária Lapa. E aí a gente foi buscar também imagens e fotos da Lapa daquele tempo, anos 30, né, que é a década que meu pai nasceu, mostrando o que era Lapa naquele tempo. E ele também contando um pouco da história do que foi o início, né, dessa paixão pelo futebol, né? Eu queria moldar a vida dele, começa ali, né? Ele vai jogar no União da Lapa, ele é campeão pelo União da Lapa, e aí os times da capital acabam vendo ali naquele goleiro promissor, que na verdade não começa como goleiro, começa como atacante, e aí um acaso vai levar ele para o gol, e aí a partir dali começa essa carreira dele vitoriosa, quando ele vem para o Santos. E aí, já pegando aquela época, né, um Santos já com Pelé, Zito e Pepe no elenco, um Santos já campeão, mas um Santos que ainda jogava no Brasil e que tinha conhecido apenas a América. E aí ele chega em maio, dia 3 de maio, jogando contra o Palmeiras de Adamantina, é a estreia dele, 6-1 para o Santos. E aí, no fim daquele mês, ele embarca junto com esses jogadores para a primeira excursão do Santos para a Europa, e é a base do filme, né? O filme é centrado nessa excursão, que foi essa excursão que o meu pai estava contando, 22 partidas em 44 dias, conquistando Copa Teresa Herrera, Copa Naranjo, Copa Valência, enfim, esses jogos contra seleções, times de grande expressão como o Barcelona, Real Madrid, Internacional, uma coisa extraordinária, né? Só, depois dessas exibições no cinema, para quem quiser acompanhar, o Gabriel, vai estar disponível onde o filme? Durante esse tempo, né, que o Helder ele vem conduzindo, né, o filme nessas primeiras exibições, participando de festivais, a gente participou do Festival da Lapa, também esqueci de contar, mas a gente teve essa felicidade de levar para o Festival da Lapa. O filme foi premiado lá, agora trazendo para o Festival de Cinema de Santos, levando também para São Paulo para uma pré-estreia lá nesse próximo domingo. O filme ele vai percorrer agora esses festivais. Porque se coloca online, você já não pode participar dos festivais. Já né? não pode mais participar dos festivais, e aí o filme acaba se popularizando. Então a ideia é que nesses primeiros meses a gente consiga cuidar do filme, né, dessa forma, apresentar, conquistar alguns prêmios, quem sabe poder inserir dentro de algum streaming, e aí, depois a partir daí o filme vai ganhar uma dimensão maior, e logo logo a gente espera que esteja dentro do circuito também de cinema, e quem sabe mais para frente aí sim, livre, né, nas plataformas para as pessoas poderem assistir. Se não der no streaming, sempre tem a possibilidade de subir o vídeo no YouTube e assistir depois, né, que Sim. tem essa possibilidade também. Ô Lalá, era muito frio lá em Lapa? Muito. Agora esse tempo, mas é tudo branco. Geada todo dia. Você, que dia que você falou que ele chegou aqui em Santos? O mês? Junho? Isso? Ele chegou em maio de 59. Então não estava tão frio aqui ainda, mas nem lá, né? Lá, uma loucura. Quando lá, você chegou aqui... Lapa é um dos lugares mais altos do Paraná. A cidade da Lapa, então, quanto mais alto, mais frio é. É uma das cidades mais frias do Paraná. E aí, quando você chegou aqui em Santos com praia e tal, como é que foi? Meu Deus, você lembra? Aqui, como é que foi a tua chegada aqui em Santos? Você lembra do dia? Eu lembro e tem uma passagem interessantíssima. No dia que eu cheguei aqui, eu fiquei no hotel lá nas Bocas, lá na cidade. E às 6 horas da tarde, o Hernani Franco fazia o programa do Santos. O Hernani Franco comandava o futebol santista. Talvez o brasileiro, né? Porque o Santos era o maior do mundo.
E no final do programa, quem me acompanhou foi um jornalista de Curitiba, que era meu fã. Lá você tem que jogar na seleção do mundo, porque grandes atuações eu tinha. Então ele veio me acompanhar. E escutando a rádio, ele viu o programa do Hernani. Ele disse, pô, esse senhor é quem manda no futebol aqui santista. E pegou o telefone dele e ligou para a Rádio Atlântica. Falou para ele, disse, olha, chegou o Lalá, um goleiro que vai fazer um teste aqui no Santos, veio de Curitiba, lá jogava no Paraná Clube, Ferroviário, hoje é Paraná Clube. Então, no final do programa, ele citou meu nome. Chegou um goleiro do Paraná com o nome de Lalá. Será que vai ficar ou será que vai voltar? Fez uma rima. Me machucou. Me machucou. Eu fui para o treinamento. São umas coisas que eu guardo com muito... Com mais muito motivação ainda. Mais motivação. O menino que veio comigo ficou na arquibancada, passava do lugar. Quem é esse louco que está no gol? Tinha o goleiro, o gol era um gol transportado que você botava para treinamento, se tirava do local e botava aqui. Botou atrás, na frente da social. Aí botava umas 20 bolas, mais ou menos, uma em cima da outra. Eu fiquei mais tempo no ar do que no chão. Só voando para defender? Só voando. Só na ponte? Nunca vi. E ele lá em cima falava, quem é esse? Fazendo o nome. Bom, entrando no vestiário, depois que fiquei eu e o Laércio, eram os goleiros. Só tinha eu, a Laércio e o Laércio. E nós estávamos se banhando, entrou o Alfredinho, ponta direito. Desapareceu um louco aí. Quem que jogou no time do Santos, no gol, jogou. Quem não jogou, não joga mais. E eu estou com o time, com o Laércio, que é o titular, né? Já peguei o Laércio. Pô, você não pode falar isso aí, o Alfredinho. Quer dizer, de brincadeira ele falou, né? E aí depois daquilo você chegou a conversar com o Hernani Franco e falou, tá vendo? Fiquei. Não falei. Não falou? Não teve essa oportunidade? Ele sempre, por incrível que pareça, ele sempre foi a favor do Manga, Mango e Laércio. A minha passagem no Santos, eu joguei poucas partidas, até pelo que saí, porque ninguém sabe a história, uma história muito triste. Eu cheguei aqui em Santos, depois da viagem na Europa, como eu tinha, na excursão, tinha dos maiores jornalistas do futebol brasileiro, Pedro Luiz e Fiore Gigliotti, que nos acompanhou em 59. Diz lá, se você jogar isso que você está jogando aqui, seleção do Brasil. Falava para mim, eu jogo melhor, jogo mais porque eu chegando agora. E eu cheguei de lá da Europa, fui sem contrato para a Europa. Eu fui sem contrato. Imagina se isso acontece hoje em dia, hein? Fui sem contrato. Escuta só o que aconteceu. Quando eu voltei de lá, eu sentei com o Roma para assinar meu contrato e dizer, o que você quer lá? Eu quero passe livre. Não estou no maior time do mundo. Quero passe livre e tanto por mês. Tá ok. Senão, no dia seguinte, eu estava fora do time, fui viajar para minha cidade e não joguei durante o ano todo. Ele não me botava eu jogar, porque vou aparecer pro futebol brasileiro. Não foi uma decisão sábia, né? Ele queria ter a liberdade de ter o passe livre, só que, na verdade, se o jogador não tem aquele vínculo, né, com o clube. Com o clube, acaba perdendo certas oportunidades. O clube também precisa valorizar quem está no... Na época era diferente, né? Era na época. Não ia me valorizar mais ainda, já cheguei valorizado para sair do clube. Ainda assim, quantas partidas o Lalá fez pelo Santos? Foram quase 60 partidas. Porque computadas aquela que ele entrou em campo, né? Fora aquelas que ele fez parte, né? Mesmo como reserva, né?
Mas que ele entrou em campo foram 50 e pouco, 54 partidas. Aí depois você falou que ele foi pro México? Aí foi pro México, foi campeão da Copa dos Campeões e campeão do México, né? Da Copa do México, pelo Atlas. O Atlas não era campeão há quantos anos, pai? Uns 40 anos que ele não era campeão. E ele chegou lá, não só ele sozinho, mas outros brasileiros juntos, montaram a equipe do Atlas. Bauer, treinador, monstro do Maracanã, o treinador foi daqui também. E aí lá ele fez história, né, no México, né? Tanto que ele saiu do Atlas, foi pro Atlante, do Atlante foi pro Zacatepec, que era um time do interior. Depois voltei para Venezuela, joguei na Venezuela. Depois jogou na Venezuela. Lula passou com o Santos, volta lá pro Santos que eu vou assinar contrato com você. Já estava no final, era dezembro já. Tá terminando o contrato. Cheguei aqui também, foi para a minha cidade, me machuquei. São coisas machuquei, renovou o contrato com o Lages. Quando cheguei, fiz diversos jogos pelo Santos, sem contrato, viajando para o norte do Paraná com um time misto. A estreia do Clodoaldo com o Negreiro foi um jogo em Londrina. Eles tinham 17 anos, 16 cada um, 16, 17. O Antoninho era o treinador. No meio-campo jogaram Rosses e Salomão. Ele substituiu, estava 0-0, entrou Clodoaldo e Negreiro. O primeiro jogo deles, tinham 16, 17 anos. Estrearam comigo lá, ganhamos o jogo de 1-0. Aí depois fui. Mas isso já na volta. Isso já na volta. Aí ele não assinou, não voltou para o Santos, foi jogar no Paulista, conquistou a Taça dos Invictos, ficou quantas partidas sem? Partidas invictas 27 partidas invictas. 27 invictas no Paulista, não foi campeão. Foi vice-campeão porque o D'Ambrosio comprou o Marreiro, fez a decisão do campeonato. Eu ia ficar mais partidas invictas ainda, mas era o Marreiro, eu acho que é o D'Ambrosio, da Tutuzinho, comprar os juízes. Então, não tinham as betes, mas a falcatrua já tinha. Botava na gaveta, né? Botava na gaveta, ele comprava todos os juízes. Teve um jogo em Piracicaba, o gol ficava 3 metros 3 metros da linha de fundo, um jogo, a bola bateu fora da linha, voltou para dentro do campo, fizeram o gol em mim. Olha, já vi lance que a bola furou a rede e o juiz ficou pensando ver se furou mesmo ou não furou, que entrou pelo lado de fora. Mas essa de bater no barranco e voltar e validar... Não, olha, eu vou te falar que na várzea... Não tinha VAR, né? Quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu fazia muito jogo de várzea lá na Praia Grande, né? E eu vi cada coisa. Eu vi, por exemplo, os caras tocarem fogo num matagal atrás do gol para o goleiro não enxergar mais a bola, entendeu? Ou o cara parar com uma foice atrás do gol. Isso aí o Lalá não deve ter visto. O cara com uma foice, ele ficava falando um monte de coisa pro goleiro, o cara com uma foice, era lógico que ele não ia matar o cara. Mas esse é o futebol. Isso, né? Você sabe que tem um caso, não sei se devo contar, mas vou contar uma história. Qualquer coisa o jurídico nos salva, não tem problema. Inacreditável. Jogando uma partida de Sorocaba, o juiz estava metendo a mão muito, mas muito. E meu meio-campo foi devolver uma bola e a bola passou por cima do alambrado. Passou por cima do alambrado, o juiz expulsou o jogador Foguinho, era Foguinho o nome dele. Aí juntou tudo no meio do campo, eu saí na corrida no meio, tá tudo jogando. E entrei no meio do juiz, o juiz estava em pé. Atropelou o juiz. Não saí expulso, quebrei a perna do juiz. Quebrou a perna, tá no jornal do dia seguinte. E não viram que foi eu. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém viu. No meio da confusão. Você vê que ele não era só vítima, né? E saiu no dia seguinte, nunca mais eu apito futebol. Mas essa não foi a única, né? Na Portuguesa Santista, o presidente estava aqui agora com o Edu, né? Meu pai também protagonizou um feito inédito né? No futebol. Na época era treinador físico, né? Preparador físico. Treinador físico, o Clóvis era o treinador. E um ataque da Portuguesa estava lá em cima, fez o gol. O Werneck era o centroavante, fez o gol, jogava era do Santos, mas estava na Portuguesa. Fez, e o juiz anulou o gol. Foi todo o meu time lá, ficou só o ponta direita aqui perto do banco. Eu no banco. Do time adversário. Do time adversário. Meteu aqui, eu ia escapando para fazer o gol, eu
entrei no campo, segurei ele, jogada terminada. Eu vi. 30 dias de gancho. Eu já vi o Gandula uma vez no jogo sair correndo e tirar a bola em cima da linha, mas essa do preparador dar um abraço no atacante, essa eu não tinha visto ainda. O Pepe escreveu no livro dele o bote do Lalá no jogador. Igual aquele corredor da Olimpíada, né? Coitado do Vanderlei Cordeiro, Acabou, né? Foi... Que o maluco lá se agarrou nele lá e ele não conseguiu. Depois deram um prêmio de consolação para ele. Enfim, tá vendo? Deve ter ficado muita história de fora do filme, né? Muito. Dá para fazer uma série, né? Mas esse filme aí foi um... Mas guarda tudo. Sim, né? Tá tudo guardado. Guarda tudo porque ainda pode ser realmente, depois de lançar esse, pode ser até um segundo volume, a versão revisitada aí. 10h03, vamos para o intervalo? Vem aí o Santos News com a Ruth Guzmão, a gente já volta com os destaques finais. Até já. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. Na nossa região, o segundo Festival Gastronômico Sanducará termina neste domingo, dia 22 de junho. São 28 padarias participantes com lanches únicos e preços que variam de R$17 a R$35. Os munícipes e turistas que visitarem Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Registro podem saborear sanduíches inéditos e criativos, todos feitos com o tradicional pão de cará, símbolo da nossa cultura regional, até domingo, dia 22. Neste feriado prolongado, o FE7, Festival de Cenas Teatrais, pioneiro do gênero no país, conta com dezenas de atrações culturais gratuitas na nossa região. Em caso de apresentações em ambientes fechados, os ingressos estão disponíveis 1 hora antes das sessões. A programação completa do festival você encontra no fe7.com.br. Santos News. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para você saber se a carne que está consumindo não contribui para desmatar a Amazônia. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. ZYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Voltamos, 10h05, reta final do Entre Linhas desta sexta-feira, aqui com o Lalá, goleiro histórico, jogou no Santos, tem muita história para contar, e o Gabriel Pierin, que é filho dele, que já esteve aqui conosco, historiador, né? Já batemos papo sobre outros temas, estão aqui falando do lançamento do filme, né? Que conta a trajetória do Lalá, que vai estar no Santos Film Fest nesta edição de 2025. Deixa eu aproveitar aqui a Fabiana Norato, nossa colega jornalista, que participa com a gente também aqui bastante no Entre Linhas, me mandou uma mensagem agora dizendo que ela pegou um Uber agora há pouco com o Sandro, motorista do Uber, diz que acompanha a Santos FM o dia inteiro, né? Acompanha a nossa programação aqui há 8 anos, ele está com a gente desde o comecinho, acompanhando Entre Linhas, então obrigado, viu, Sandro, pela tua audiência, ouviu aqui antes a programação do pessoal do Jornal da Orla, enfim, agradeço a audiência, está acompanhando esta edição do Entre Linhas. Obrigado, viu, Sandro, obrigado, Fabiana, pela mensagem que mandou para a gente aqui, trazendo esta informação do ar, né? O ar é importantíssimo, a gente fala muito das transmissões pela internet, mas a internet tem a questão das bolhas, né? Dos algoritmos, tem plataforma que entrega melhor, tem outras que entregam mais ao vivo, outras que entregam depois, mas no dial, né? Como disse o Lalá aqui,
já o rádio é companheiro nosso há tantas e tantas décadas, o pessoal diz assim, não, o rádio quando a televisão aparecer vai morrer, não morreu. A internet vai matar o rádio, não matou, até ajudou, né? Potencializou ainda mais o rádio. E o rádio tem um filhote agora que é o podcast, né? Os podcasts, os videocasts aí são filhotes do rádio, é um novo jeito de comunicação, mas o rádio segue firme e forte aqui pelas ondas do Dial, tá bom? Obrigado aí, Sandro, pela sua audiência. Bom, acho que sobre o filme a gente falou, contamos tantas histórias, né? Falamos sobre o filme e o Gabriel já disse aqui que tem uma possibilidade em breve isso ficar disponível para as pessoas. Aliás, eu não sei a quantas anda, o Gabriel sabe lá bem do que acontece no Memorial das Conquistas, aquele cineminha continua rolando lá no Memorial das Conquistas? Não, a gente fez uma reforma lá, uma mudança, e hoje funciona a Sala Astro Rei. É um trabalho espetacular feito pelo artista Renato Guedes, que fez uma estátua do Pelé em tamanho natural. Você vê como faz tempo que eu não vou no Memorial. Tá convidado para voltar lá. Foi inaugurado agora, finzinho do ano passado, na ocasião do milésimo gol do Pelé, e é um novo atrativo do Memorial. Então fica passando vídeo. Aliás, o vídeo fica passando com as jogadas do Pelé, mas o centro ali da sala agora é essa estátua. Porque eu tenho várias fotos no Memorial, né? Eu tenho foto com a minha esposa grávida, que meu filho fez 20 anos ontem, né? E tenho ele bem pequenininho, né? Levei ele lá, tem as fotos no papel ainda, né? Não era foto digital. Então tá convidado para fazer lá nosso tour da vila. Temos que voltar lá. E fica até a título de sugestão, como tem algumas obras, né? E eu acho que o Santos e os personagens da história do clube merecem você ter esse registro, né? Vamos ver como é que vai ficar essa história da obra aí da W Torre. Não sei se prevê o projeto. Aliás, eu não sei nem qual é a ideia da W Torre, que espaço que vai ser, o memorial vai ser mantido. Não sei se nesse novo projeto tem um espaço lá para o Museu do Santos, vai ser mantido. Não só mantido, como ampliado, né? A ideia é que a gente possa ampliá-lo, também modernizá-lo. Porque tem coisa que não está sendo exposta, né? Tem coisa que fica guardada, não dá para expor tudo, né? Exatamente, né? A gente tem, e hoje os museus também trabalham muito com a experienciação, né, de quem visita, né? Então, com altas tecnologias, e aquilo que você não tem fisicamente, né, você consegue reproduzir na forma de uma experiência. E a ideia, a gente já tem esse pré-projeto, né, comandado hoje pelo Alex Fernandes, que é o nosso coordenador, de aproveitar, né, o novo memorial que venha, né, a surgir com o novo estádio, a gente poder trazer esses atrativos mais modernos. Eu estou falando isso até para que, se não houver uma previsão disso no projeto, mas para que se reutilize aquele espaço como se fosse o Cinearte Posto 4, que é pequenininho, né? Ter lá um espacinho, né, para as pessoas que quiserem durante o tour, ou sei lá, algumas sessões para poder assistir, né? Um filme como o do Lalá, outros, né, que tem tanta história. Hoje a gente tem muita coisa produzida pela própria Santos TV, que pode ficar rodando, enfim. Vai ter o documentário da Netflix, né? Vai ter do Neymar, a volta do Neymar ao Santos, então acho que depois, com o tempo, quem sabe se não fizer, não tiver previsto no projeto, quem sabe ali, e não deve ser nada muito difícil de fazer uma adaptação, um cantinho qualquer, para você ter lá esses filmes eternizados, além dos troféus, né? Estamos precisando botar um novo ali, viu? Que do ano passado não conta. Por favor, não precisa falar nada, viu, Gabriel? Não vou botar você em saia justa. Mas precisamos de uns troféuzinhos novos aí, que daqui 4 anos quero ver o Santos lá jogando esse Mundial aí da FIFA. Tá dando uma invejinha, já falei, né? Muito bem, 10h11, vamos encaminhar aqui o finalzinho desta edição do Entre Linhas. Olá lá, queria dizer que para mim foi uma alegria muito grande poder conversar contigo. A gente aqui em Santos tem um privilégio danado, que é poder esbarrar com vocês, que são figuras históricas do Santos. Obrigado. Em qualquer esquina, né? Outro dia eu encontrei o Manuel Maria aqui na ponta da praia, tirei uma foto com ele, fiz questão de tirar uma foto com ele, e eu encontrava muito o Lima andando pela praia, com a esposa dele. A gente encontra o Giovanni sempre ali, ele indo do Canal 2 para o Gonzaga. Outro dia encontrei o Alex Muralha na fila dos frios, o Alex das Torres Gêmeas, né? O goleiro, o zagueiro, perdão, na fila dos frios no supermercado. Então, o Léo, vejo passeando com o cachorrinho ali pelo Canal 2 também. Então, a gente tem um privilégio danado de ter tantos jogadores do Santos aqui, né? Que vivem na cidade. Você não precisa ir num lugar, num museu, num evento e tal. Eles estão aqui entre nós, né? Então,
preciso desfrutar destas pessoas, das histórias que elas têm para contar, porque eu acho que o mais importante do Santos é a história que ele tem, né? Precisa capitalizar isso, transformar essa história. Esses dias, mais de uma vez, me mandaram um vídeo desse Mundial de Clubes, que os caras têm essa mania de ficar perguntando para os gringos, que time brasileiro você conhece? Aí tinha um flamenguista no fundo assim, aí o cara falou, Santos, o flamenguista ficou bravo e tal. Aí fiz num outro vídeo, aí os caras fazem tipo um ranking, quantos clubes brasileiros são citados, aí você tá lá, aí vai somando, né? Santos, São Paulo, Flamengo, o Santos invariavelmente é o mais citado por todos eles. Então a gente não pode desperdiçar essa história, esse potencial, e especialmente de quem pode contar essas histórias. Lala, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas. Parabéns aí pela história, pela carreira, e esse filme aí que vai fazer todo sucesso. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e eu quero dar um abraço a você e aos ouvintes da Santos. É isso aí. Essa que é a rádio que tem tudo a ver com a cidade e o nosso time. Gabriel, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas. Volte em outras oportunidades. Você estava meio com só um teaserzinho, né, dos bastidores aqui também. O bastidor sempre é legal, né? Vai ter novidade em breve sobre a obra que você produziu do Andor Stern também, né? Sim, sim. Eu fico muito feliz, né, com a oportunidade. A gente está sempre batendo papo. Vem lançamento de livro para o segundo semestre agora, contando a história do Andor. Recentemente lancei um livro junto com meus amigos Guilherme e Gabriel Santana, que é a história da Vila Belmiro. E é isso, a gente segue contando essas histórias. Agradeço a oportunidade, convido a todos para participarem do festival organizado pela Andrea Zenha, Santos Film Fest, no próximo domingo, próximo sábado, dia 28, 21 horas, lá no Cinearte Posto 4. O próximo sábado. E agora domingo para os paulistanos, quem estiver em São Paulo, dia 22, no Cine Biju, 15 horas. No Cinearte, que horas que vai ser? 21. Mas tem que chegar uma hora antes para garantir o seu ingresso, então a gente convida o pessoal a chegar antes, bater um papo. Vou estar lá, o Helder Fraga também vai estar, nosso diretor. Aproveito para deixar um abraço para ele, né, parabenizá-lo e agradecê-lo por esse filme. Ele, da Fraga Filmes, o Leonardo Granado e o Tomires Ribeiro, que fizeram esse trabalho se tornar realidade. Obrigado, Gabriel. Até a próxima. Obrigado. Agradeço aos dois, pai e filho, aqui conosco, relembrando histórias do futebol, do Santos, tudo no universo cinematográfico, né? Fica bem legal também. Vamos nessa, às 10h14, fechamos esta edição do Entre Linhas, que você sabe, lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Às 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. E às 5 da tarde chega por aqui nos 92.5, edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o Boc News, apresentação do professor Fernando de Maria. O Entre Linhas volta na segunda-feira a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos, bom fim de semana, até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Santos FM. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Santos FM.